O Sol nasce no dia 1171 da Guerra Russo-Ucraniana. As manchetes destacam a possibilidade de um cessar-fogo de 30 dias ou as primeiras negociações diretas entre Ucrânia e Rússia desde 2022. Ataques massivos de longo alcance com drones e mísseis continuam atingindo alvos em ambos os lados da fronteira. Novos envios de armas para a Ucrânia são anunciados. Ambos os lados revelam novas armas inovadoras. Com tudo isso acontecendo, às vezes é fácil esquecer disso. A guerra mais sangrenta na Europa desde a Segunda Guerra Mundial continua impiedosamente na linha de frente. Em centenas de locais na linha de frente, que se estende por mais de 997,9 quilômetros de Kherson, no sul, até Chernihiv, no norte, confrontos pesados ocorrem diariamente, muitas vezes até a morte. Apesar do avanço lento e inexorável dos russos para o oeste, a teimosa defesa ucraniana continua mantendo em grande parte o moedor de carne russo à distância. Vejamos alguns sucessos recentes da Ucrânia nas trincheiras da linha de frente. Em 12 de maio, operadores das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas Ucranianas, ou Forças de Operações Especiais, eliminaram um grupo de assalto russo de 8 soldados durante uma missão atrás das linhas inimigas. O local exato do ataque bem-sucedido não foi especificado. Durante uma missão de reconhecimento especial, além da linha de frente, as Forças Especiais ucranianas detectaram o movimento de uma unidade de assalto inimiga. O comandante avaliou a situação e ordenou uma manobra tática. A equipe ucraniana moveu-se silenciosa e rapidamente para uma posição mais vantajosa, pegando a unidade russa de surpresa ao abrir fogo. Depois de um curto, mas intenso tiroteio, os sons de tiros diminuíram na floresta. Os russos pararam de revidar. A equipe ucraniana avaliou rapidamente o dano causado e encontrou os 8 soldados russos mortos. A carne por toda parte, brinca um dos soldados ucranianos no vídeo da batalha. Após garantir a área e revistar os corpos, ou o que restou deles, a unidade Forças de Operações Especiais, que não sofreu baixas, retomou sua missão de reconhecimento na zona operacional. Em 8 de maio, operadores da Forças de Operações Especiais relataram a captura de 6 soldados russos durante uma incursão atrás das linhas inimigas. A localização exata novamente não foi especificada. Segundo o comando da Forças de Operações Especiais, os operadores da Forças de Operações Especiais, em trajes especiais de camuflagem, se aproximaram silenciosamente da posição russa e abriram fogo. Os russos foram pegos completamente de surpresa pelo ataque e, após um breve tiroteio, recuaram para um abrigo, desorientados e confusos. Os operadores das Forças de Operações Especiais então correram em direção ao abrigo, agora seguro, sem chance para os soldados russos escaparem. Eles disseram aos russos que o abrigo estava sob seu total controle, que qualquer resistência adicional era inútil e que eles deveriam largar suas armas e sair do abrigo um por um. Os russos escolheram a vida e obedeceram. Agora, eles definham em um centro de prisioneiros de guerra ucraniano, aguardando inclusão na próxima troca de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia. Retomaremos o assunto posteriormente. Poucos dias depois, em 11 de maio, a 33ª Brigada Mecanizada Ucraniana divulgou imagens de outro incidente similar, no qual soldados russos foram capturados. Neste incidente, que ocorreu em junho de 2024, o sargento sênior de um pelotão de mísseis antitanque capturou 4 soldados russos sozinho. Conforme relatado por um soldado apelidado de Bars, um drone detectou a aproximação do comboio e alertou o grupo. Nos preparamos com todas as armas antitanque que tínhamos, incluindo RPGs e muitos lançadores de uso único. Tudo pronto, e quando eles se aproximaram, abrimos fogo. Atiramos tanto no tanque quanto na infantaria. Usando drones, lançadores de granadas e metralhadoras pesadas, os caras pararam o comboio deles. Alguns fugiram, enquanto outros foram explodidos pelos já posicionados. Vários veículos recuaram. Disparamos de 2 a 3 direções, apesar do massacre infligido aos russos. Um tanque rompeu até a linha de árvores onde soldados ucranianos estavam posicionados, desembarcando 6 soldados russos. Segundo Andriy Lyuskevets, sargento sênior do pelotão míssil guiado antitanque, apelidado de Snickers, um assumiu posição defensiva apontando para eles com uma metralhadora PKM ou Kalashnikov. Ele tentou atirar, mas não conseguiu. Foi atingido por um ataque de drone First Person View naquele instante. Outro tentou fugir,
Os 4 soldados russos restantes se esconderam em um abrigo, passando a noite acuados, enquanto as forças ucranianas atacavam repetidamente a posição com morteiros e drones. A ordem inicial era eliminá-los, mas Snickers convenceu o comandante de que poderiam ser feitos prisioneiros. Antes de mais nada, eu pensava nos nossos presos na Rússia. Precisamos de alguém para trocá-los. Então, como Snickers conseguiu fazer os russos se renderem? Inicialmente, os ucranianos usaram um drone Mavic para largar uma carga. Ao ouvirem o drone se aproximando, os russos rapidamente se esconderam em um abrigo. Isso permitiu que Snickers chegasse perto de sua posição sem resistência. Após tiros de advertência, Snickers convenceu os invasores a se renderem. Por sua coragem e engenhosidade, foi condecorado com a Ordem da Coragem de 3ª classe. No entanto, infelizmente, ele foi morto mais tarde naquele mesmo ano, durante uma missão de combate. Não se sabe se os soldados russos capturados faziam parte das centenas de militares trocados entre Ucrânia e Rússia até o momento. Em 4 de outubro de 2022, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky emitiu um decreto proibindo negociações com o presidente russo Vladimir Putin. O decreto parece contradizer a promessa de Zelensky de ir a Istambul em maio. No dia 15, ter conversas diretas com Putin sobre um possível cessar-fogo. Porém, o decreto permitiu a continuidade das negociações mediadas internacionalmente com Moscou em níveis técnicos. Em tópicos como o acordo de grãos do Mar Negro, o status da usina nuclear de Zaporozhye, ocupada pelos russos, e a troca de prisioneiros de guerra. Com a mediação dos Emirados Árabes Unidos, houve várias trocas de prisioneiros de guerra. A maioria dessas trocas foi no formato 1 por 1, ou seja, para cada prisioneiro de guerra ucraniano libertado, um prisioneiro de guerra russo é libertado. Desde o início da guerra, houve 64 trocas de prisioneiros, libertando um total de 4.757 ucranianos, principalmente soldados capturados. 5 trocas já ocorreram em 2025, sendo a mais recente em 6 de maio, com 205 prisioneiros de cada lado retornando para casa. Nesta troca mais recente, os prisioneiros libertados incluíam representantes de todas as divisões das Forças Armadas da Ucrânia, como a Marinha, Força Aérea, Forças de Assalto Aéreo, Forças de Defesa Territorial, Guarda Nacional e o Serviço de Guarda de Fronteiras. Segundo Zelensky, eles incluíam os defensores de Mariupol e de toda a linha de frente. Eles foram espalhados por várias regiões russas, encarcerados no sistema prisional, com o único objetivo de zombar e destruir a humanidade. A Organização das Nações Unidas e outras organizações de direitos humanos relataram abuso generalizado de prisioneiros de guerra por ambos os lados, especialmente pelos russos. Pelo menos os prisioneiros que não foram sistematicamente torturados até a morte ou executados a sangue frio têm chance de retornar para casa. O mesmo não se aplica a estrangeiros capturados lutando pelo inimigo. Em 3 de maio, as forças de defesa ucranianas anunciaram a captura de mercenários do país africano de Togo. O Ministério das Relações Exteriores do Togo confirmou a captura de cidadãos togolenses, sem especificar o número exato. Segundo sua declaração, são principalmente jovens que desejavam estudar na Rússia com bolsas de estudo. Este incidente segue o anúncio de 23 de abril da captura de um mercenário da nação oeste africana, Senegal. O homem foi capturado pelo 49º Batalhão de Assalto Separado Carpathian SICH durante combates próximos a Turetsk. Relatos indicam que ele foi detido sem resistência por 2 soldados do batalhão e tinha ferimentos leves na perna esquerda, supostamente causados por um ataque de drone ucraniano. Segundo ele, estudou na Rússia por 2 anos e depois planejava emigrar para a Alemanha. Ele disse que encontrou alguém que se ofereceu para ajudá-lo a viajar pela Ucrânia, alegando que é fácil chegar à Europa daqui. A presença de mercenários africanos nas tropas russas não surpreende totalmente. Há um ano, relatos indicaram que uma unidade russa estava recrutando mercenários em vários países africanos, como Ruanda, Burundi, Congo e Uganda. Aparentemente, os recrutas são prometidos um salário mensal de $2.200, seguro-saúde e cidadania russa, para eles e suas famílias. A Ucrânia supostamente oferece à sua força mercenária, chamada de voluntários, entre $3.000 e $5.000. Porém, independente do valor acordado, mercenários ou voluntários lutando por dinheiro não devem esperar muita proteção sob leis locais ou internacionais.
Segundo a Convenção de Genebra, mercenários capturados não possuem os mesmos direitos humanitários e de tratamento justo que os nacionais de países em guerra. Para esses lutadores e milhares como eles ao redor do mundo, lutando em ambos os lados, em alguns casos, pode ser mais misericordioso morrer no local do que ser capturado. Um homem que não teve escolha porque foi morto no local foi Abdulaziz Shikabidov, cujo funeral ocorreu no dia 6 de maio em Moscou. Shikabidov, um coronel russo de Daguestã, nomeado por Putin em 10 de março para liderar a divisão de assalto aéreo da Guarda 76, Divisão Peskov, foi morto na Ucrânia recentemente. Sua morte, publicamente lamentada em Daguestã, especialmente nas escolas da região, evidencia a capacidade da Ucrânia de eliminar o comando militar russo. Em abril, Putin elogiou publicamente a divisão Peskov, destacando seus sucessos diários nas frentes de batalha. Resta ver quem irá substituir Shikabidov e quanto tempo durarão. Os russos esperam que quem quer que seja dure mais do que Shikabidov. Ou o grupo mecanizado russo, repelido pela 3ª Brigada Operacional da Guarda Nacional da Ucrânia em 12 de maio, perto da aldeia de Novozahivka, na região de Donetsk, por volta das 9 pontos, a 3 milhas a oeste da cidade de Pokrovsk. Os russos atacaram usando veículos de combate de infantaria BMP. Os grupos de assalto deveriam desembarcar dos BMPs perto das posições dos defensores ucranianos. Contudo, a 3ª Brigada Operacional avistou o grupo de assalto e abriu fogo com sistemas antitanque Stugna-P, atingindo os blindados russos pelos flancos. Drones First Person View também foram usados, atingindo ambos os lados e destruindo um soldado russo escondido sob um BMP-3 danificado. Um drone bombardeiro Vampir destruiu o restante da infantaria e equipamento russo. Com o ataque a Pokrovsk paralisado ao sul e leste da cidade, os russos tentam avançar para o oeste, em direção a Novozahivka. A ideia parece ser contornar a cidade e interromper as rotas logísticas que transportam armas e suprimentos para as forças ucranianas que a defendem. Eles mobilizaram forças significativas nesta direção para expulsar os defensores ucranianos, obrigando-os a enviar reforços de Pokrovsk, enfraquecendo suas defesas. Ao norte, a 13ª Brigada Katia, da Guarda Nacional da Ucrânia, anunciou em 8 de maio que libertou com sucesso uma floresta ao norte de Liptsi, região de Kharkiv. Com um timing excelente, a libertação desta área, referida pelos russos como Berlim, foi anunciada no 80º aniversário da queda do nazismo. Então Berlim foi libertada novamente, mas agora da Rússia. A operação, conduzida em conjunto com outras unidades das forças de defesa ucranianas, incluindo a 92ª Brigada de Assalto Ivan Sirko, levou mais de 5 meses. Cerca de 200 hectares de território significativo foram libertados, custando aos russos quase 1.000 baixas. 500 soldados mortos ou feridos, mais de 200 armas e 175 equipamentos. A Brigada Cartier 13 já se envolveu fortemente 3 vezes em expulsar os russos da região de Kharkiv. Na primavera de 2022, Katia participou da contra-ofensiva ucraniana em Kharkiv e foi fundamental para expulsar os invasores russos de volta para a fronteira estadual. Em março de 2023, Katia ingressou na Guarda Nacional da Ucrânia, integrando a 13ª Brigada Operacional e juntando-se à Guarda da Ofensiva. A brigada, então, adquiriu experiência de combate nos setores Svatova, Floresta Serebriansky, Ocheretina e Bakhmut. Em junho de 2024, a 13ª Brigada, Katia, foi novamente crucial na defesa de Kharkiv, lutando nas batalhas por Volchansk. A Ucrânia deteve a nova ofensiva russa na região e libertou Berlim. Enquanto isso, intensos combates prosseguem na direção Liman-Siversky, onde a 3ª ofensiva russa para capturar a região atinge seu ápice. Após a captura da maioria das cidades de Chazovia e Turetsk a leste. Em 3 de maio, a 10ª Brigada de Assalto de Montanha Separada informou que suas unidades repeliram um ataque russo com veículos civis na direção de Siversky. A segunda vez em 15 dias que esse tipo de ataque foi repelido. Os russos atacaram com carros comerciais modificados, equipados com proteção antidrone e sem portas e porta-malas. A intenção por trás do uso desses veículos parece ser a velocidade, uma tentativa de alcançar as posições ucranianas o mais rápido possível para desembarcar tropas de infantaria. Contudo, o ataque fracassou pela segunda vez consecutiva.
Inicialmente, o reconhecimento aéreo detectou os veículos avançando em direção às posições ucranianas. Em seguida, as forças ucranianas usaram drones First Person View para atacar com precisão os veículos avançados. O caos forçou os soldados russos a se dispersarem, sendo abatidos pelas tropas ucranianas. No final, os russos perderam 12 carros e uma motocicleta que liderava o comboio em reconhecimento. Eles não alcançaram as posições ucranianas e tiveram perdas significativas de soldados. O incidente é similar a outro assalto russo próximo a Borotia, reportado em 27 de abril, com desfecho parecido. Naquela ocasião, o Grupo Estratégico Operacional Khortytsia e unidades de apoio foram responsáveis por aniquilar o assalto russo. Os russos implantaram 18 motocicletas e 10 veículos com proteção anti-drone, na tentativa de atravessar os campos e se aproximar das posições ucranianas. Um drone de reconhecimento detectou seu avanço, permitindo que a artilharia ucraniana abrisse fogo contra eles, com munições de fragmentação enquanto ainda se moviam. Outra parte das forças de assalto se abrigou na faixa florestal mais próxima, onde, em coordenação com as brigadas no comando, infligiram perdas significativas ao inimigo. 18 motocicletas participaram do assalto. 15 delas foram destruídas, além de 9 dos 10 veículos civis com proteção anti-drone. Cerca de 40 soldados russos foram relatados como mortos no processo. Após semanas de resistência firme a um assalto implacável dos russos ao estratégico assentamento de Borotia, aparentemente, a batalha pode estar se encerrando com vitória para a Rússia, embora a um custo extremamente alto. Porém, na região de Zaporizhia, onde os russos também parecem estar preparando outra grande ofensiva, as defesas ucranianas aparentam manter sua posição com bastante tranquilidade. Como resultado, as perdas russas de pessoal e equipamento estão se acumulando. Em 12 de maio, o Comando Operacional Sul relatou que mais um sistema de mísseis superfície-ar russo, Buk, foi eliminado com um ataque de drone perto do assentamento de Verkhny Tomak. No momento do ataque, é provável que esta variante do Buk M1 não estivesse em posição de combate, possibilitando sua detecção e destruição bem-sucedida. A Rússia utiliza o Buk M1 nas linhas de frente para a defesa aérea. Quando atingido, o Buk M1 possuía apenas um míssil, sugerindo que havia sido usado recentemente. Após o impacto preciso, a munição detonou, iniciando um incêndio que destruiu completamente o lançador. Nos meses recentes, a Ucrânia destruiu um número consideravelmente maior de sistemas russos de defesa aérea Buk. Isso inclui as variantes padrão M1 e M2 e a mais recente versão M3, capaz de transportar de 6 a 12. 9M317M míssil. Segundo a Oryx, as forças ucranianas destruíram ou danificaram mais de 40 sistemas Buk desde o começo da guerra. Junto com 23 9A316 veículos transportadores carregadores e 39 A317M veículos de disparo autopropelidos. Há um mês, operadores de sistemas não tripulados ucranianos e paraquedistas identificaram e atingiram 3 sistemas de defesa aérea Buk de diferentes modificações na região de Kursk em 12 horas. As unidades envolvidas com o 413 Batalhão, separado de sistemas não tripulados, Redundant Array of Independent Discs, em cooperação com o 3º Destacamento Consolidado de Unmanned Aerial Systems, Jamil, do 78º Regimento de Assalto Aéreo. Equipes de drones First Person View especialistas desativaram com sucesso um lançador Buk M2, disfarçado em uma floresta, atingindo o compartimento do motorista. Em seguida, atingiram um container Buk M1 com um míssil antiaéreo usando um segundo drone, causando uma explosão e destruição total do veículo. Por fim, ao varrer todas as 3 variações de Buk, os operadores do 413 Batalhão atingiram 2 lançadores Buk M3, danificando seus radares. Apesar dos veículos não terem sido destruídos, os radares danificados os deixarão inoperantes por um longo período até serem consertados. Desde o início do ano, além dos sistemas Bukai, as forças de defesa ucranianas destruíram ou danificaram 3 Estrela 10, um OSA AKM e um Tor M2. Apesar dos diálogos sobre trégua e acordos de paz, os combates seguem intensos em terra e no ar. Se os eventos atuais no campo de batalha indicam algo, é que as forças de defesa ucranianas seguem poderosas e engenhosas e continuarão defendendo sua pátria com bravura e inventividade pelo tempo necessário.
Mas o que você acha? Qual das operações que discutimos neste vídeo te impressiona mais? Com a chegada de novos lotes de armas da OTAN, a Ucrânia partirá para a ofensiva e começará a repelir a Rússia? Se sim, em quais áreas eles deveriam se concentrar primeiro? Por favor, nos diga o que você acha na seção de comentários abaixo e obrigado como sempre por assistir. Confira agora o exército sombra ucraniano que mais assusta Putin. Ou veja este outro vídeo.